Bom dia, graça e paz do Senhor sobre a sua vida, sua Bispa Ana Costa. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Apostólico Pentecostal Ágape. Cumpridão, né, irmãos? Por isso eu venho dizendo de forma mais curtinha. Seja bem-vindo ao canal do Ministério Ágape para mais um Fala Deus. Tema de hoje, encerrando a nossa sequência dos desigrejados. Já falamos sobre um pouco sobre o que é a igreja. Falamos semana passada sobre quem são os desigrejados. Que barulho é esse aí? Fora da igreja. E hoje, como eu falei semana passada, a terceira e última parte, que é a igreja orgânica. Vocês vão perceber que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto. Porque, irmão, eu me senti um pouquinho assim como Salomão, que estudou, meditou, pesquisou, viajou, olhou, conheceu, e quando chegou no fim de tudo, ele disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Pois é desta maneira que eu encerro essa sequência, olhando para você e dizendo que não encontrei nada de novo debaixo do sol, como disse Salomão, parafraseando mais uma vez nosso irmão Salomão. Sim, irmãos, a igreja orgânica é o tema de hoje. E o que é a igreja orgânica? No meu conceito, já te convido, deixa aqui nos comentários o que você vai achar. Porque o que eu pesquisei, a igreja orgânica se intitula como uma igreja que não é uma organização, e sim um organismo. Um organismo que cresce em si só, que não precisa de uma instituição, que não precisa de uma organização, porque da maneira que é plantada, ela sozinha brota, dá seus frutos, cria sua forma, se alimenta, se mantém, cria suas bases, tudo de forma natural. E assim se intitulam como a igreja orgânica, que traz as suas crenças, sua base na igreja primitiva do Novo Testamento de Nosso Senhor, onde os irmãos se reuniam nas casas, em seus lares, e em pequenos grupos, traziam tudo em comum entre si, dividiam ali não somente os ensinamentos de Cristo, as palavras do Senhor, como também dividiam entre si os seus testemunhos, os seus exemplos, as suas vivências com Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Entre si, cada um desenvolvia de forma natural os dons do Espírito Santo. Cada um ia sendo desenvolvido, um desenvolvia a forma de ser um mestre, porque a comunidade logo percebia naquele irmão um jeito para ensinar. Outro desenvolvia um jeito de, durante as reuniões, nós vamos aqui cuidar, e aquela irmã vai cuidar das crianças. Por quê? Porque naturalmente se percebia que aquela irmã tinha um chamado. Não posso usar o termo chamado, porque eles não creem desta maneira, acreditam que é tudo natural. Então, que naturalmente aquela irmã demonstrava ter um jeito especial para lidar com as crianças, enquanto o outro irmão, talvez na sua forma um pouco mais séria, um pouco mais tranquila, mais reservada, tinha todo jeito, demonstrava já ali no seu jeito, de forma natural também, que ele estava mais reservado, a colocar cada coisa no seu lugar, a orientar os irmãos, a ser aquele a quem os irmãos buscavam um aconselhamento mais profundo, quando algo requeria uma seriedade maior. E ele era mais velho, que acabava sendo o presbítero. Aí eu explico para você que sim, foi assim que eu entendi. Não há nada de novo. O que eu enxergo da igreja orgânica, a não ser o que hoje, quando se muda o nome, se muda a roupa, se leva uma multidão. Vivemos a era da internet, o que presta hoje já não presta amanhã, porque deixou de perder o seu valor, não, porque surgiu algo que parece que presta mais, sabe? A pessoa apenas muda um pouco a roupagem e eu já deixo de olhar para esse e ver o seu valor, tô vendo a mesma coisa, demonstrando da mesma maneira. Mas porque mudou o nome, mudou a base, mudou o fundo, pronto, já não quero mais saber desse, eu vou para aquele. É mais ou menos, irmãos, o que eu entendi dentro do que eu consegui estudar, e estudei bastante. Mas a base da igreja orgânica, para mim, é a que eu vou te passar agora.
Uma igreja que não acredita na organização, não aceita o CNPJ, não aceita uma base pré-estabelecida, não aceita regras para serem colocadas, não aceita que uma pessoa vá lá e organize, mostre, tem que ser assim, começamos assim, não tem uma base, seus fundamentos, porque ela cresce em si só, dividida dentro dela mesma em alguns segmentos. Algumas organizações que se tem como algumas igrejas orgânicas se colocam da seguinte forma: aqui não tem pastor, aqui não tem apóstolo, aqui não tem um líder maior, aqui tem um plantador, porque foi ele que plantou a semente desta igreja orgânica que está crescendo. Sim, o teu pensamento talvez bateu de encontro com o meu. Plantador, pastor, só muda o nome, mas desta maneira eles acreditam que é uma forma diferente, é uma igreja diferente. Nós começamos esse estudo para entender como que se encontravam, como faziam para adorar ao Senhor, se era possível adorar a Deus sem igreja, os desigrejados. E nós encerramos esse estudo falando sobre uma igreja que se formou do movimento desigrejados. Para mim, me mostra que sim, a organização igreja foi estabelecida pelo alto. Tanto é que mais que o homem tem que sair dela, ele acaba voltando para ela, porque ela é sim natural. Ainda que eu tire a placa, ainda que eu tire o CNPJ, ainda que eu tire o título, como é conhecido, para que essa igreja se estabeleça, para que ela permaneça, para que ela crie raiz, para que essa raiz se solidifique e esteja firmada sobre a rocha, que é o Senhor, ela automaticamente, sozinha, estabelece quem é o seu líder, quem é o seu professor, quem é a irmã que cuida das crianças, quem é o presbítero que orienta a igreja, porque esta é a igreja de Cristo. E ele mesmo colocou uns para doutores, outros para presbíteros, outros para evangelistas, uns para ser os seus plantadores. A igreja orgânica que eu estudei, eu me deparei com uma igreja no lar, que reúne os irmãos para ouvir falar de Cristo, que tem mais tempo para dar oportunidade para todos que estão ali, que essa igreja já faz parte da minha rotina, com a diferença que nós temos talvez um dia para ir à igreja que tem um endereço fixo estabelecido, mas também dentro da igreja orgânica não há só aqueles que como nômades a cada dia se encontram no lugar, eles também entenderam que é bom ter um lugar fixo para essas reuniões. E quando este lugar não é fixo, é o que também eu já vi de novo. As igrejas em células já funcionam desta maneira. Hoje tem célula na casa de fulano, amanhã tem célula na casa de ciclano. São reuniões de cristãos falando do amor de Deus. Óbvio que quanto menos pessoas, mais tempo para se ouvir a todas. Mais uma vez me reforço o entendimento de quando a igreja vai crescendo, é necessário sim que ela comece a ter igrejas locais, igrejas menores, e para cada igreja funcionar direito, que se levante homens e mulheres que as direcione, que oriente aqueles novos que vão chegando, e caímos novamente na igreja de Cristo sobre a terra. Sim, eu fiz esse ensino, meditei, estudei, tentei de todas as maneiras, pedi muito ao Senhor para me mostrar dentro deste ensinamento o que eram os desigrejados. Em alguns momentos me coloquei em questionamento: Senhor, nós como igreja estamos colocando teus filhos para fora? Aonde a sua igreja está se perdendo? Verdadeiramente tenho visto aqui alguns comentários: a igreja acabou, a igreja morreu, a igreja está na UTI. Mas eu vou para dentro da palavra do Senhor que diz: Ele edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando eu chego aqui hoje diante de você, eu te digo: a igreja está viva, mais viva do que nunca. Por mais que mudem a roupa, que mudem a placa, que mudem o nome, que deem voltas, vão cair dentro da igreja de Cristo, da maneira que o Senhor estabeleceu que ela seja. Se é pastor, se é plantador, como disse o apóstolo Paulo, um lança a semente. Aí quem rega, né? Quem arou a terra, pouco importa se o crescimento vier dele, irmão.
Eu vejo que somos todos irmãos. Se a ti é mais prazeroso, mais gostoso adorar a Deus desta maneira, e se titular como uma igreja orgânica, só nos respeitemos. Você não precisa, eu não preciso para continuar crendo na igreja da maneira que eu acredito, com CNPJ, com pastor, com bispa, com departamentos, com coleta de dízimos. Eu não preciso desmerecer a tua forma de adorar. Pelo contrário, eu vou continuar pedindo a Deus que Ele continue estando presente na tua reunião no lar, na nossa reunião aqui da igreja, já que Ele é onipresente. Que o Deus que está aí contigo esteja aqui conosco, está aqui conosco, está aí contigo, e está em cada forma de adorar o Senhor, desde que ela esteja dentro da sã doutrina que Cristo deixou para nós. Mas eu estudei e acabei vendo que a igreja orgânica, que eu senti até a necessidade, eu disse para os irmãos semana passada, irmãos, eu preciso me aprofundar, entender, vai ter que ter uma terceira parte para a gente entender o que é a igreja orgânica. E vim descobrir que, no meu entendimento, a igreja orgânica sempre esteve aí. Sim, a igreja primitiva começou assim. Vários eram os motivos naquela época que os irmãos não podiam ir ali no centro de Roma e alugar um salão e colocar uma igreja lá, né, irmãos? Sabemos quais os motivos que eles não podiam colocar do lado de fora da placa de uma igreja, alugar um salão e colocar uma placa: aqui se adora Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi crucificado na cruz. Porque, e sim, eles foram mortos, cada um ao seu tempo, cada um teve o tempo determinado por Deus para pregar a palavra, mas se assim o fizessem, seriam todos massacrados de uma única vez. Então não era permissão, eles eram perseguidos, por isso que eles não podiam sair muitas vezes dos porões. E eu sei que ainda hoje existem irmãos e irmãs ministrando, pregando, cochichando o Evangelho de Cristo dentro de porões em alguns países, em alguns lugares onde a pregação do Evangelho ainda não é livre. Eles ainda não têm a liberdade para adorar o Senhor. Mas aqui nós temos o CNPJ, o registro. Para mim, no meu entendimento, irmão, nada mais é do que uma observância ao mandamento do Senhor. Jesus, e aí, paga imposto, não paga imposto? O que o Senhor Jesus disse? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim, nós pagamos imposto e estabelecemos um CNPJ para poder colocar essa instituição chamada igreja, mas dentro dessa instituição adoramos a Deus, entregamos a Deus o que é dele, o espiritual, o louvor, a adoração. Não há diferença entre aquele que está na igreja com parede ou a igreja sem parede. A igreja do Senhor é uma só. É isso que eu, dentro desse estudo, gostaria que você que está participando, que fez esses 3 vídeos aqui comigo, assistiu esses 3, tivesse um entendimento. Somos uma só igreja. Precisamos, acho que Cristo só retorna a buscar-nos quando nós entendemos que somos uma só igreja. A divisão não é de Deus, a divisão não é do Senhor. São nomes. Para quê, irmãos? Para quê? Qual é a intenção de ficar separando o que é de Cristo se Ele quer que nós estejamos juntos? Não tem que ter divisão. Para que ficar apontando como isso também? Volto dentro desse mesmo vídeo a dizer qual a novidade. Se lá atrás nós já vemos o apóstolo Paulo dizendo, escrevendo uma carta para dizer, irmãos, para de se dividir, para de ficar preocupado quem congrega assim, quem congrega assado, quem é de Apolo, quem é de Pedro, quem é de Paulo. Nós somos de Cristo, cristãos, com igreja com parede ou igreja sem parede, igreja com CNPJ, igreja sem CNPJ, se é pastor, é plantador, é apóstolo, é presbítero, é só irmão. O que importa é adorar a Deus, é prestarmos a Deus a nossa adoração e que nós guardemos dentro do nosso coração o ensinamento de Cristo que diz: amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Que essas diferenças de nome não se tornem bandeiras para ser levantada dentro do próprio povo de Deus.
que nós não deixamos que sejam armadilhas do inimigo para dividir a igreja do Senhor. Infelizmente, para esse estudo, eu me deparei dentro da internet com verdadeiras guerras. É sem igreja contra igrejado, desigrejado contra desigrejado. Irmãos, se você não está numa igreja que tem parede, mas serve a Cristo, eu estou numa igreja com parede e adoro a Cristo, então que nós sejamos um só diante do Senhor. Teu coração se aquece adorando e glorificando a Deus aí no lar. O meu se aquece aqui na igreja. E o Espírito que aquece os nossos corações é o mesmo. Então o fundo, o final das coisas é esse: adora a Deus sobre todas as coisas. Vamos parar de nos dividir questionando se você está certo, se eu estou certa, se a igreja B está certa, se a igreja C está certa, está certa. Adorar a Deus, buscar a Ele, porque o fim está próximo. Jesus está voltando para buscar a igreja. E essa igreja, sim, somos nós. Nós adoramos ao Senhor. Nós precisamos de roupa para vestir o nosso corpo. Cada dia usamos uma diferente, mas o corpo que está dentro dessa roupa é o mesmo. A igreja do Senhor é desta maneira, irmãos. Ele vai vir buscar a sua igreja, independente se ela tem parede ou não tem parede. Deus não está preocupado com a roupa que está na igreja. Ele está preocupado se estamos guardando o seu mandamento. Amar a Ele sobre todas as coisas, é nosso próximo como a nós mesmos. E o inimigo de nossas almas às vezes coloca essas divisões dentro do povo de Deus. E o Senhor diz que aquele que não é contra mim é comigo, e aquele que não está comigo está contra mim. Então nós não podemos nos dividir. Jesus às portas e o inimigo tentando dividir o povo de Deus com essas coisinhas supérfluas, irmãos. Quem quer estar certo? O certo é adorar a Deus. Irmão, qual é a preocupação que nós temos que permitir que o inimigo nos divida? Se eu adoro numa igreja, se eu adoro no campo, se eu adoro num templo de 300 mil côvados, como se diria na linguagem bíblica, ou se eu adoro num cantinho de 3 metros quadrados. Você está adorando a Deus? Glória a Deus pela sua vida. Glorifique ao Senhor por eu conseguir adorá-lo também. Nós devemos nos juntar como uma igreja em oração, como uma igreja universal de Cristo na terra em oração, por aqueles que não podem adorar, nem em templo com CNPJ, com placa, com organização, sem organização. Esta deve ser o nosso entendimento, nos reunir como um só em oração, nos respeitar e nos amar mais como filhos de Deus. Porque o inimigo tem tentado nos cegar, colocando divisão no meio da igreja do Senhor. E de tanto que eu meditei aqui, que eu estudei, eu não vi nada de diferente. Desigrejado já existia em outros tempos. Oh, irmão, igreja orgânica, não orgânica. Igreja, igreja de Cristo, a noiva dele, não se autodivide, não se mutila. Quando nós permitimos que o inimigo coloque essas divisões no meio da igreja, nós estamos mutilando o corpo do Senhor. Você está decepando o braço, você pode estar amputando uma perna, eu posso estar tirando um membro, um rim, um pulmão, porque todos somos parte do corpo de Cristo, a cabeça é Ele. E o que importa a nós é estarmos sempre adorando a cabeça que é Cristo. O estudo está aqui na descrição deste vídeo, como eu sempre deixo. Mas não há necessidade de eu ficar esmiuçando aqui para explicar que os irmãos se reúnem nos lares, se reúnem às vezes nas praças. Alguns deles não colocam nomes de quem é pastor, quem é plantador. Outros já se organizam com nomes. A cada um o Senhor dá conforme a dispensação do Espírito Santo de Deus. E para mim, dentro desse estudo, só reforçou o meu entendimento. A igreja é dele, ele é o cabeça, ele nos divide conforme ele quer. Somos seres humanos criados de forma diferente. Alguns gostam de congregar na Assembleia, se sentem melhor lá. Outros se sentem melhor na Batista. Alguns hoje se sentem melhor sem estar todo dia numa igreja e adoram a Deus dentro dos lares. Outros resolvem alugar alguns espaços para se reunir com pessoas sem ter uma placa do lado de fora. Sabe, no fim de todas as coisas, o que importa, temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Amá-lo, respeitá-lo, respeitar a sua doutrina é o que nos mantém
firmes debaixo da graça dele e guardar o mandamento que Cristo nos ordenou. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame a teu próximo como a ti mesmo. Então vamos parar de olhar aonde meu próximo está adorando, ele é meu próximo da mesma maneira. Vamos parar. Antes, o povo de Deus em muito se preocupava com aquele que estava fora da igreja, com quem não era cristão. Hoje o inimigo está plantando dentro da própria igreja, jogando um contra o outro, cristão contra cristão. Ah, porque você não tem igreja, você... Não. E como eu sempre digo nos nossos estudos aqui, ele é a verdade. Aonde não estiver a verdade, o Espírito Santo de Deus a levará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E só ele possui esta verdade. Que nós possamos nos manter firmes e fiéis dentro da palavra dele. E no devido tempo, aquilo que estiver fora, ele coloca no lugar. Amém? Você veio comigo até aqui, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Espero não tê-lo decepcionado. Talvez você entrou nesse vídeo hoje imaginando, meu Deus, vai ser um estudo todo didático. Mas não foi. Porque tem que ser a maneira que o Espírito Santo do Senhor coloca em nossos corações. Vou confessar aqui para você que eu tentei, acho que umas 10, 15 vezes, fazer este vídeo no modelo dos outros, pausadamente, ponto a ponto, de forma didática. Não foi assim que o Senhor quis. E este aqui vai sem nenhum corte, porque é da maneira que o Espírito Santo está pedindo nesta tarde. Que nós nos juntemos como igreja dele e paramos já de deixar que o inimigo de nossas almas coloque divisão no meio do povo de Deus. Não quero saber quem é de Apolo, quem é de Pedro, quem é de Paulo. Sirva a Cristo. Se você também, que Deus continue abençoando a tua vida e continue adorando, exaltando a Ele que é digno de toda honra, de toda glória, em todo lugar, aonde você estiver. Amém? Deus abençoe sua vida. Agora sim eu te peço, deixe seu like, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação. Semana que vem estamos aí para um novo tema. Não sei ainda o tema, então já te convido. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria da gente estar falando, abordando, aqui estudando juntos aqui no canal. O canal é nosso. Me ajude a fazê-lo. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Agora vamos receber do alto aquela bênção deliciosa que somente o Papai pode nos dar. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, hoje, sempre, até o retorno de nosso Senhor. Aonde você estiver, Deus esteja contigo. Deus te abençoe.